Graça e paz, irmãos. O nosso despertar com Cristo hoje vai falar do verdadeiro atalaia. Qual o dever dele? Está no livro de Ezequiel, no capítulo 33. O dever do verdadeiro atalaia. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir o exército inimigo sobre a terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, ou seja, aquele homem que vai ficar lá na frente, numa parte alta, ali observando se vem algum inimigo ao redor, se há algum risco, para que ele avise. O atalaia é constituído para isso. Aí o Senhor continua: e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte, porque ele ouviu o aviso e mesmo assim ele não ligou para o perigo, ele não se preocupou em tomar as medidas para não morrer. Então, ele mesmo será responsável por sua morte, porque foi avisado. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Agora, se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, não avisar o povo, e se o povo não for avisado, o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia, porque ele viu o perigo vindo e não avisou ao povo. Ele que vai ser responsável pela morte daquela pessoa que não foi avisada. Aí o Senhor diz, no versículo 7, quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você, com o atalaia, o Senhor está avisando, com o profeta Ezequiel, você terá salvo a sua vida. Não vai responder pela morte daquela pessoa que foi avisada, mas que não deu a menor atenção. O Senhor continua: Filho do homem, diga à casa de Israel: vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Eles perguntaram aqui. E nós desfalecemos por causa dos nossos pecados, como poderemos viver? Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Esse é o prazer de Deus. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Essa foi a pergunta do Senhor. Por que vocês haveriam de morrer? O Senhor, ele não tem nenhum prazer
de ver uma pessoa, um ímpio, perecer, morrer no seu pecado e ter a morte eterna. Pelo contrário, o prazer do Senhor é que este ímpio se converta, volte-se para a sua essência, volte-se para o seu Criador, volte-se para Deus. É isso que Deus está dizendo. Porque vida só nele e através do seu Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para pagar o preço do seu e do meu pecado, através dele você chega a Deus, porque ele é o caminho que leva a Deus. Então, se você está naquele caminho errado, que você sabe muito bem quando está errado, graças a Deus nós temos discernimento. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos pessoas inteligentes. Nós sabemos quando nós estamos desagradando a Deus. Então, o aviso que o Senhor deu aqui, ele estava esclarecendo, primeiramente, qual a obrigação do homem que conhece a palavra de Deus. Essa obrigação é de avisar, é de falar para outras pessoas, é de abrir os olhos das outras pessoas. E quando Deus toca no teu coração, para você falar do amor de Deus e da necessidade de andar no caminho do Senhor e do arrependimento de pecados, quando Deus coloca isso no teu coração para você falar para alguém, fale. Não é para haver omissão. Porque se você não fala e essa pessoa morre no pecado, ela vai ter morte eterna. Ela vai responder pela iniquidade dela. Agora, o Senhor vai cobrar de você a vida daquela pessoa que você deixou de falar quando Deus abriu os seus olhos para isso. É muito importante ter essa consciência. Nós precisamos ser atalaias no mundo. Sempre que Deus tocar no seu coração para você falar para alguém que ele está andando num caminho que vai levar à morte eterna, saiba que é o Espírito Santo de Deus te inquietando para avisar. Não seja tímido. Não se omita. Você precisa imediatamente tomar uma posição. A posição do verdadeiro Filho de Deus. De cumprir aquilo que Jesus disse. Ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, na hora que você se sentir constrangido a falar de Deus para alguém, não deixe de falar. Porque se esta pessoa morrer na iniquidade dela, porque não foi avisada, porque você teve a oportunidade, Deus te deu a oportunidade de salvar aquela vida, e simplesmente você, por algum motivo, talvez para não ser você jovem, geralmente, porque eu não quero ser diferente, eu não quero, de repente ele vai me achar tão careta, eu falando de Deus para ele, enquanto que ele está ali no cigarro de maconha, tão ocupado com um copo de cerveja, aí eu chegar com esse assunto, faça o seguinte, irmão, espere que passe o efeito da droga que aquela pessoa está usando. Não adianta você falar se ele não está lúcido para ouvir. E assim que esta pessoa chegar na sua lucidez, você avise. Diga, o Senhor me tocou para te dizer isso. Saia deste caminho. E assim, é em outro qualquer tipo de pecado que você saiba que a pessoa está cometendo. A pessoa está ali planejando fazer o mal, um assalto, fazer alguma coisa que quebre um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então você, como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem de Deus, como idoso de Deus, você tem obrigação de alertar esta pessoa. Se esta pessoa não te der ouvidos e esta pessoa morrer na impiedade,
e não tiver uma vida eterna com Cristo, mas tiver uma vida eterna no inferno, essa pessoa realmente, ela vai responder por ela mesma. Mas você avisou. O Senhor não vai cobrar de você a vida daquela pessoa. Esta é a mensagem, irmãos. Esta é a mensagem que Deus quer que eu entregue a vocês e que vocês ponham em prática. Este é o motivo do despertar com Cristo. Esse chamado que o Senhor me fez na madrugada do dia 22 de março deste ano foi que eu falasse, foi que eu alertasse, foi que todas as manhãs eu tivesse este momento com vocês. Muitas vezes eu não consigo, pela manhã, fazer esse trabalho, mas eu já começo, o meu despertar já é preocupada em fazer aquilo que o meu Senhor, que o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, me chamou para fazer. Muitas vezes, por causa de impedimentos mesmo do dia a dia, eu às vezes só consigo gravar à tarde. Mas pode acreditar, irmãos, eu só me sinto plena, feliz, em paz, depois que eu entrego aquilo que o Senhor colocou para entregar. E o de hoje foi esse. Seja um bom atalaia, seja um bom servo do Senhor. Não deixe de avisar o seu próximo. Entregue esta palavra para outras pessoas que precisam. Elas precisam entender. Existe uma vida eterna para você viver. Na presença de Deus. Se você se arrepender dos seus maus caminhos. E você entrar no centro da vontade de Deus. Se você buscá-lo. Você tenha certeza absoluta que Deus está de braços abertos para te perdoar, para te receber no reino dele, para te escrever o teu nome no livro da vida. Você terá uma vida eterna com o seu Criador. Desperte, irmão. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus continue nos abençoando. Obrigada, Senhor, por ter despertado com vida. E nós te pedimos um dia de vitória na tua presença. E o nosso amanhã totalmente nas tuas mãos, Pai. Só o Senhor pode nos dar um amanhã. E é no Senhor que nós estamos esperando. Amém, irmãos? Esta é a mensagem.